dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Vamos aos destaques. TSE realiza hoje uma simulação de teste de urnas com biometria. Tecnologia 5G chega a mais 7 capitais a partir da próxima segunda-feira. Nos destaques internacionais, falamos sobre o segundo dia de velório da Rainha Elizabeth. Cerca de 400 mil pessoas são esperadas. E já está quase tudo pronto para o evento O Ano da Retomada, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que acontece no sábado. Tudo isso a partir de agora. O Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje uma simulação de como deve funcionar o projeto piloto com biometria nas urnas para as eleições deste ano. O teste de integridade acontece em toda eleição desde 2002 para verificar a confiabilidade das urnas eletrônicas, sempre após o encerramento do pleito. Dessa vez, a testagem vai incluir a etapa experimental com biometria, sugerida pelo Ministério da Defesa. Na data da eleição, todo o processo será filmado e contará com a participação de entidades fiscalizadoras. Mais 7 capitais brasileiras passaram a contar com o sinal 5G a partir da próxima segunda-feira. Confira agora a nova lista. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o sinal 5G vai chegar agora às seguintes capitais: Aracaju, no Sergipe, Boa Vista, em Roraima, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, Maceió, em Alagoas, São Luís, no Maranhão e Teresina, no Piauí. As operadoras Claro, TIM e Vivo serão responsáveis por fornecer o serviço aos clientes. A decisão foi tomada na quarta-feira, em reunião do grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G. Com mais essas cidades, agora serão 22 capitais a contar com a tecnologia funcionando até o início da próxima semana. Ainda aguardam pelo 5G puro Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, Macapá, no Amapá, Manaus, no Amazonas e Belém, no Pará, todas na região norte. Nas demais cidades do país, a ativação acontecerá gradualmente até 2029. O consumidor que precisa de fraldas, tanto para crianças quanto para idosos, tem pesquisado cada vez mais quando vai às compras. E quem explica para a gente o motivo é o repórter Dionísio Gonçalves. O preço de fraldas tem uma variação de até 130% para o mesmo produto, segundo o levantamento do Procon de São Paulo. A diferença pode ser de até R$ 26,46 para um pacote de fraldas da mesma marca no mês de agosto. Na comparação anual, a pesquisa aponta alta de 9%. Para as fraldas infantis, o aumento é de 7,5% em média. As adultas têm uma maior alta, de 14%. Isto aponta a importância de sempre pesquisar antes de comprar. Por ser oferecida em pacotes de diferentes tamanhos, é válido chegar ao preço da unidade, dividindo o valor do pacote pela quantidade por ele oferecida, podendo assim escolher o melhor para o seu bolso. E uma boa notícia: o SUS vai incorporar no rol o TDMI-1, um novo medicamento contra o câncer de mama. Aprovada para uso no país desde 2014, a medicação é indicada para casos avançados de um tipo de câncer chamado HER2 positivo. O medicamento aprovado reduz a chance de metástase e também evita a queda de cabelo. A medida, que inclui o remédio, já foi publicada no Diário Oficial da União. O coronavírus segue em queda e a média móvel de casos completa uma semana abaixo de 10 mil registros. O Ministério da Saúde confirmou mais 119 mortes por Covid-19 em 24 horas. E desde o início da pandemia, já são 685.121 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 14.525 novos casos. Ao todo, o número de diagnósticos confirmados já chega a 34.558.902. E agora vamos dar uma olhada no cenário geral da pandemia. Com uma redução de 46% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes apresenta tendência de queda, com 69 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 8.440 registros por dia.
E esses dados também apontam para uma tendência de queda, com diminuição de 41% em relação a 2 semanas. O presidente russo Vladimir Putin deve se encontrar com o líder chinês Xi Jinping no Uzbequistão no início da tarde de hoje. A informação foi reportada pela delegação russa. Os dois líderes estão em Samarcanda para participar de uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que é um grupo de segurança regional. E uma reunião de 3 vias com o presidente da Mongólia também está prevista na agenda. Putin e Xi Jinping planejam discutir sobre a Ucrânia e Taiwan. O Kremlin diz que o encontro tem um significado especial, dada a situação geopolítica. O presidente chinês deixou o país pela primeira vez em mais de 2 anos para esta viagem, que acontece apenas um mês antes de consolidar seu lugar como líder chinês mais poderoso desde Mao Zedong. O aprofundamento da parceria entre China e Rússia é um desenvolvimento geopolítico que o Ocidente está observando com ansiedade. E o chefe da Organização das Nações Unidas afirmou que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda está longe da paz. Vamos conferir o que ele disse. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. O chefe das Nações Unidas afirmou que as chances de paz na Ucrânia são mínimas neste momento. Tenho a sensação de que ainda estamos longe da paz. A paz é essencial. A paz está de acordo com a Carta da ONU e o direito internacional, mas estaria mentindo se dissesse que espero que isso aconteça em breve. Guterres também conversou com Putin sobre a possível extensão e ampliação do Acordo de 22 de julho, patrocinado pela ONU, sobre as exportações de cereais da Ucrânia, previsto para durar 120 dias. Putin considerou que os grãos ucranianos devem ser destinados prioritariamente aos países mais pobres. As críticas russas aos acordos despertaram o temor que as exportações ucranianas ficassem novamente bloqueadas, o que poderia afetar a segurança alimentar mundial. E olha só, o presidente da Ucrânia sofreu um acidente de carro em Kiev, mas Volodymyr Zelensky já foi examinado e não teve nenhum ferimento grave. Um motorista colidiu com um veículo que transportava o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev. O presidente não ficou ferido gravemente, disse seu porta-voz nesta quarta-feira. Um carro de passageiros bateu contra o veículo em que estava o presidente da Ucrânia e os veículos de escolta. Zelensky foi examinado por um médico e nenhum ferimento grave foi detectado. Os médicos que acompanham o presidente deram socorro ao motorista do carro de passeio e o transferiram para uma ambulância. Em sua mensagem de televisão, transmitida logo após o acidente, Zelensky disse que havia acabado de retornar da região de Kharkiv. Ele afirmou que quase toda a região havia sido retomada após a contraofensiva ucraniana para expulsar as forças russas. E veja a seguir, faltam apenas 2 dias para o evento da Igreja Internacional da Graça de Deus, o Ano da Retomada. A expectativa é grande. Já já nós mostramos para você, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8h49 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O velório da Rainha Elizabeth II entra hoje no 2º dia. A presença do público aumentou durante a madrugada. A fila para a visitação do caixão já chega a quase 5 quilômetros. A expectativa das autoridades é de que 400 mil pessoas passem pelo local para se despedir da Rainha Elizabeth II. As filas para visitar o caixão em Londres aumentaram ao longo da madrugada desta quinta-feira e já chegam a 4 quilômetros e 800 metros de extensão. O velório aberto ao público acontece até sábado. Os portões do Palácio de Westminster, onde acontece o velório, foram abertos ao público no início da tarde de ontem. A fila tem fluxo contínuo e as pessoas param por apenas alguns segundos para observar o caixão. O clima é de silêncio e respeito pela monarca. Um fato inusitado foi registrado ontem, no primeiro dia do velório. Um guarda caiu no altar durante a vigília do caixão da rainha. O incidente pareceu se tratar de um desmaio, mas não foram divulgados mais detalhes sobre o ocorrido.
O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, divulgou um vídeo falando com uma certa ironia sobre a crise energética na Europa. Ao lado de outro homem, ele aparece cortando madeira para ajudar os países europeus a não morrerem de frio no inverno. Não vamos deixá-los congelar até a morte na Europa, Semyonich. Vamos ajudar nossos irmãos. Talvez eles nos ajudem um dia também. O vídeo foi divulgado na televisão estatal bielorrussa em meio ao aumento dos preços de gás e eletricidade devido ao conflito entre Moscou e Kiev. Para lidar com a situação, países europeus vêm pedindo à população e às empresas que reduzam seu consumo energético. A Europa não pode ser exigente agora. A beta ou bétula, o importante é que estejam aquecidos. Nesta quarta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou uma proposta para reformar o mercado de energia elétrica do bloco frente ao momento. A Rússia, maior fornecedora de hidrocarbonetos da Europa, reduziu drasticamente seu fornecimento de gás, causando temores de dificuldades e aumento de preços. E a mulher que assaltou um banco na manhã de ontem em Beirute viralizou nas redes sociais e foi considerada como uma heroína pelos libaneses. A libanesa, identificada como Salih Hafiz, transmitiu um vídeo ao vivo do assalto. As imagens mostram um momento em que a jovem armada grita para que os funcionários entreguem o dinheiro. Segundo ela, a quantia que foi retirada de sua própria conta seria usada para financiar o tratamento da irmã, que vocês acabaram de ver agora a foto, que sofre com câncer. E com isso, a mulher se tornou uma heroína nas redes sociais no Líbano, já que muitas pessoas passam pelo desespero de não poder tocar no próprio dinheiro. Os cidadãos do país estão revoltados com o sistema bancário, que tem impedido a população de retirar o próprio dinheiro do banco. O sentimento de incerteza tem tomado conta do povo, que sofre com a corrupção, a pobreza e o desemprego. E mudando de assunto, faltam apenas 2 dias. No próximo sábado, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai promover o grande evento, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O programa Show da Fé, com o missionário R.R. Soares e muitas outras atrações serão transmitidas de lá ao vivo para você. E para quem quiser viver esse momento de perto, a entrada será gratuita. Vamos conferir mais detalhes com a reportagem da Maria Clara Leite. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. O Show da Fé é o carro-chefe da programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Apresentado e dirigido pelo missionário R.R. Soares, o programa que leva o Evangelho aos 4 cantos do mundo é gravado aos finais de semana na sede estadual da Igreja em São Paulo. Mas neste sábado será transmitido de um palco diferente. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Do altar da Igreja da Graça para o ginásio da Portuguesa em São Paulo. É daqui que no próximo dia 17 de setembro, o missionário R.R. Soares vai comandar o Show da Fé para um público de aproximadamente 7.000 pessoas, no evento O Ano da Retomada. Esse ano é a retomada após um período difícil que enfrentamos, que foi essa pandemia, onde, querendo ou não, muitas pessoas perderam entes queridos, pessoas próximas. Então, por isso, o ano da retomada. E é com esse propósito que o Show da Fé será transmitido em 3 horários no evento, às 9 da manhã, 2 da tarde e 18 horas. É um privilégio ter a presença do missionário ali, algo que ele decidiu. Ele falou, vou levar a bênção para aquelas mulheres, para os jovens, para os homens. Como ele mesmo disse para mim, Thaís, eu vou levar o recado de Cristo e a festa fica com vocês. Então eu falei, amém, glória a Deus. E será mesmo uma grande festa, com o show de Kelly Benigno, Senhor Deus que me ama, Ele cuida de mim. Isabela Rios, Essa minha fortaleza só em ti eu confiarei. Israel Soares, E toda a terra está cheia da tua glória. Fernanda
Fernandes Lima. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. E o pastor Jaime de Amorim. Não importa se o mundo o condenar, o que vale é se prostrar para adorar. Hoje me consagro a ti, Senhor, com o coração de adorador. Além das apresentações dos cantores da Graça Music, cultos dos ministérios da Igreja Internacional da Graça de Deus serão celebrados e transmitidos ao vivo na TV. Começando com as Mulheres que Vencem, com a pastora Thaís Benevente, às 10h30 da manhã. A base do Ministério Mulheres que Vencem são as intercessoras. Então você vai ver ali no evento intercessoras espalhadas, orando para que mulheres sejam realmente alcançadas naquela hora, mulheres que nunca ouviram falar de Jesus. Então vai ser poderosíssimo o que Deus vai fazer naquele lugar. Às 13h30 da tarde, o palco será tomado pelos Jovens que Vencem, sob o comando do pastor Márcio Alves. Esse mês em específico nós estamos trabalhando com o tema Ainda não é o fim, depressão tem cura, Setembro Amarelo. Então nós batemos forte nesse mês para tratar jovens que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e faremos um clamor específico por esse tipo de pessoas, por esse grupo, né? Então estamos convidando jovens que estão passando por essa luta. Aliás, você pai, você mãe, você que tem filhos em casa, pode trazer que eles serão alcançados pelo poder de Deus. E para fechar esse grande dia, o pastor Carlos Silva chegará com os Homens que Vencem no palco do Ano da Retomada. Nós estamos em consagração e com certeza Deus vai fazer maravilhas lá no nosso meio. Não fique em casa não, pega a sua esposa, pega os filhos, faça deste sábado um sábado especial. Sábado, dia 17 de setembro, a partir das 9 da manhã, o Ano da Retomada, no ginásio da Portuguesa. Rua Comendador Nestor Ferreira, número 33, Canindé, São Paulo. A entrada é gratuita. E não se esqueça de convidar a todas as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão cativas, oprimidas, na mão do inimigo. Ali vai acontecer obras extraordinárias. Jovem, vem, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Eu faço esse desafio. Se não mudar, você não precisa voltar. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Está feito o convite, não perca, porque você é o nosso convidado especial. Muito obrigada pela sua companhia. Essa edição fica por aqui às 10 horas. Patrícia Velenic chega com mais informações. Uma ótima quinta-feira para você.